que a gente consegue, tá bom? Ou então, entra pelo seu para ver se a gente consegue. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue, tá bom? Ou então, tu tenta, vamos tentar. Menino, o que é isso, hein? Agora! Agora, Maravilha, coisa o boa! Instagram desistiu, professor. O Instagram desistiu de Foi interromper. Já tá isso mesmo, tentando demais. Persistência, persistente. né? Persistência. Muito bem. Pessoal, olha aí a lição já no início da nossa live, né? A persistência, a força de vontade e o bom humor, né? Porque a gente nesse momento É, não pode de jeito nenhum, como minha avó diz, né? Perder a estribeira. Não pode não, pelo contrário. Tem que estar firme, né? Então vamos lá. é Pessoal, verdade. deixa só, pronto, já está aí com a gente Natália. Daniele Lopes é família tua, Aline? É minha irmã, professor. Você é uma irmã que já tá por aí torcendo pela irmã dela. Eita, que irmã coruja, viu? Coisa boa. Gi Carliana entrou. Bruno, meu amigo da minha terra, tá aí também. Rafa já tá aí. Vamos lá, pessoal. Paulinho. Tem um monte de gente aí que já tá entrando. Jonathan, Bruno. Pronto, vamos lá. Vamos. Pessoal, como eu sempre falo nas lives, às vezes a gente não consegue, né? Assim, mencionar todo mundo, porque quando a gente começar aqui no tema, a gente vai discorrer sobre ele, né? E o objetivo da gente é proporcionar para vocês conhecimento, tá bom? Então, nós iremos dar início, tá? Logo no início agora, a gente vai pedir para que a Aline se apresente, porque tem muitas pessoas aí que querem conhecer quem é a Aline, a profissional Aline. Então, nesse momento, Aline, você vai fazer uma apresentação, um pouquinho de você, de toda a sua carreira profissional, a sua formação, para que a gente possa já se familiarizar com você aí, tá bom? Fica à vontade. Então, boa noite. Para aqueles que não me conhecem, né? Eu sou a Aline Lopes e já atuo há um tempinho, né? Na verdade, eu sou da área de educação e resolvi conhecer um pouco mais de pessoas. Porque eu acho que pessoas estão em toda parte. E para a gente ter um bom trabalho em qualquer área, a gente precisa saber se relacionar. A gente precisa saber lidar com pessoas. Então, eu sou professora. Eu digo sempre isso, eu sou professora. Hoje eu descobri que eu sou professora. Eu posso estar em qualquer lugar na minha vida, mas eu sou professora. Né? Então, hoje eu sou professora atuo na área de História e de Educação Socioemocional. E também sou formada em Gestão de Recursos Humanos. E estou concluindo a pós agora de Psicopedagogia. Então, eu já estou aí começando a solidificar, né, uma carreira nessa área de educação, unindo aos fatores, né, da aprendizagem e os fatores socioemocionais. Então, a minha intenção é conseguir compartilhar essas informações, né, como que a educação socioemocional pode interferir na nossa vida, pode transformar nossa vida, tanto pessoal como profissional, quanto acadêmica. Porque saber Isso. lidar com as emoções, saber lidar com pessoas, envolve tudo que a gente vive. A gente está constantemente rodeada de pessoas, está constantemente sendo aí acalorada pelas emoções, né, professor? O tempo todo. O tempo O todo. tempo E todo. saber lidar com isso, para mim, assim, é um fator primordial. Maravilha, maravilha. Aline, é fantástico essas suas colocações. Pessoal, a Aline, deixa eu falar só um pouquinho de Aline. A Aline, ela me marcou porque uma das coisas importantes que a gente acha interessante em sala de aula é quando a pessoa demonstra que veio para fazer diferença, sabe? E eu não sei se a Aline lembra disso, mas assim, no primeiro dia da minha aula lá na sala, eu lembro que a Aline, ela perguntou assim, professor, olhe, eu sou um aluno assim, eu gosto de aprender.
eu quero aprender. Não é, Aline? E ela disse para mim assim, eu gosto que o professor, sabe, fale mesmo do assunto, tudo. Aí eu disse assim para a Aline, não, ótimo, que maravilha. Porque a gente que é professor, né, Aline, quando a gente vê que É, a gente fica maravilhosamente feliz com isso. E assim, você tem essa característica, eu já disse para você algumas vezes, e eu tenho certeza que você vai muito longe, porque quando a gente estabelece no coração um propósito de vida para transformar pessoas com conhecimento, sempre a gente será honrado por isso, viu? Então, que Papai do Céu continue te ajudando nessa tua profissão, e eu tenho certeza que você vai muito longe, tá bom? amém. Obrigada, Maravilha. professor. Então vamos lá. Hoje você tem mais a falar, porque é uma área que é peculiar a você, não é? Então É, sim. eu vou apenas aqui dar, né? Aline, veja só, o nosso tema hoje, eu até queria pedir a você, Aline, se possível, eu tentei fixar aqui, mas eu não consegui, porque como você que iniciou, eu coloquei aqui a educação socioemocional diante de um novo normal. Aí você clica, segura e fixa na tela, né? Para quem for chegando já se familiarizar com o tema. Vê se consegue. Ou você que tem que digitar. Não, eu acho que você consegue, que eu consigo também lá do. Agora. Pronto. Ah, maravilha. Pronto. Pessoal, tá aí o tema fixado para que vocês já, ao entrarem, né, divulgarem, já ficar familiarizado com o tema, tá? Hoje é um tema que fala sobre educação, né? Trabalhar a questão socioemocional e principalmente numa nova nomenclatura que agora se perpetua aí no mercado, se propaga no mercado, que é o novo normal, né? O novo normal nada mais é do que estarmos agora numa nova condição que é promovida por essa situação do coronavírus, né? Da pandemia. E agora nós temos que nos adaptar, nos inovar e nos reinventar num novo contexto, tá? Então, Aline, o que é e qual a importância de atentar para o novo normal? Então, foi até algo que eu comentei na última live, né, do professor Eduardo, foi ótimo, maravilhoso as colocações do professor que eu admiro muito. Dois É professores que eu verdade. admiro muito, né, na minha formação, é o senhor e o professor Eduardo, pessoas que têm um conhecimento riquíssimo, que eu comentei isso. Esse novo normal traz para a gente uma mudança de comportamento. Não é apenas uma mudança agora. Não é apenas agora eu devo sair de máscara. Agora eu preciso ter um distanciamento. É uma mudança de comportamento que vai durar por meses e meses. E eu digo mais, é uma mudança de comportamento que a gente tem que adequar, que a gente tem que realmente mudar o comportamento e trazer isso para a nossa realidade, para a nossa vida. Porque já comprovamos que todas essas medidas que estamos tendo agora são medidas de saúde que é para termos sempre. Que se a gente for olhar para a história, são medidas de saúde que os médicos lá do início do século XX já recomendavam. Isso. E as pessoas não seguiam e passavam por situações, né, diversas na saúde pública ruins. Então, são transformações, o que a gente chama de novo normal, são transformações que vieram para ficar. Então, eu Isso. costumo Muito. dizer, outro dia eu estava aqui em casa observando o seguinte, algumas empresas, né, professor, o senhor que é da área de Isso. administração sabe bem, algumas empresas que não estavam, não tinham aceitado ainda a questão do ambiente virtual para suas vendas, tiveram muita dificuldade nesse momento. Muita, ou se adaptaram, ou chegaram, inclusive, a fechar, infelizmente. Isso. Ou chegaram, Verdade. inclusive, a realmente... Então, é uma adaptação. As transformações, elas ocorrem diariamente, é muito rápido. As transformações, eu costumo dizer para os meus alunos que a gente faz história todo dia. Todo dia a É história se verdade. renova, todo dia a história se faz, todo dia é uma história nova. Então, as transformações ocorrem diariamente. E a gente precisa se adaptar, precisa acompanhar, precisa perceber essas mudanças e trazer para a gente também uma mudança de comportamento. É fácil mudar o Maravilha. comportamento? Não. Mas a gente vai precisar transformar esse novo normal, o que
que os especialistas, né, estão chamando de novo normal e o nosso normal. Então, é um normal diferente do que a gente tinha antes? Sim. Por isso, o novo normal. Mas essa é a nossa realidade atual. Quantas transformações o ser humano não já passou até hoje? Isso. Quantas Muito. transformações? Não é verdade, professor? E tivemos que nos adaptar. Desde a Revolução Agrícola, lá na pré-história, a Revolução Industrial, a Revolução Tecnológica, e tivemos que nos adaptar. E surgiram Muito novas bom. profissões, e surgiram empresários com inovação, com criatividade, que trouxeram aí para a realidade do ser humano novas tecnologias, novos produtos, novas empresas, e nos adaptamos. Então, esse é mais um cenário que a gente vai se adaptar. Basta a gente começar a colocar, né, na nossa mente, colocar no nosso íntimo, que é um novo normal. É uma nova situação do normal, que a gente precisa aí se reinventar, que foi a palavra que eu usei quando eu estava comentando lá com o professor Eduardo. Precisa se reinventar, se transformar, se adaptar. A teoria do Darwin já diz isso, né? Sobrevive quem se Isso. adapta. Não é o mais forte que sobrevive. Senão a gente ainda vivia com a megafauna, com os enormes animais. Mas foram os pequenos e adaptáveis que permaneceram. Então a gente Verdade. tem que ter isso em mente. Maravilha, Aline. Pessoal, vocês estão, eu não sei se vocês estão sentindo o que eu sinto todas as vezes que a gente faz uma live. Eu me sinto cada vez mais maravilhado com as colocações dos profissionais que participam aqui, essa forma clara, objetiva, de que todos os profissionais estão utilizando, né, expondo para todos nós. Inclusive também a interação que vocês estão tendo comigo. Aline, eu tenho uma sogra, a minha sogra, todas as lives ela está aí. E ela fica, minha sogra, olha, a senhora não é uma sogra não, é uma mãe, viu, meu amor? É uma Amo a mãe. senhora e continue, é verdade, continue aí participando com a gente, maravilha. Pessoal, vê só, uma das coisas importantes que eu queria deixar, a professora Patrícia está aí também junto com a gente, ela colocou 2 suprassumos, eita, coisa boa, né? Também teve participação direta também com a gente. Aline, eu acho muito importante a gente frisar nessa questão do novo normal, porque é algo que a gente não pode fugir. Ninguém pode mudar esse contexto, porque, inclusive, dentro do análise SWOT, é uma ameaça e também uma oportunidade. E Uma dentro dessas oportunidade. duas variáveis, a gente não exerce transformação. A gente não pode controlar. Por quê? Porque é algo externo. Então, a gente tem que se adaptar. Eita, caiu aqui o celular, viu? Caiu o É celular. normal, professor. É normal, é normal. Então, Acontece. é verdade. Então, pessoal, a gente precisa, ajeitei, pronto. A gente precisa atentar para essas mudanças e respeitá-las. A gente não pode subestimá-las, né? Para vocês terem uma ideia, eu tenho amigos, conhecidos, que possuem empresa com mais de 10 anos e fecharam as portas. Fecharam as portas, né? Foram para as redes sociais. Eu sinto muito com isso, eu fico triste, mas infelizmente por que fechou? Porque talvez faltou essa previsibilidade, né? Talvez tenha faltado essa visão de negócio, né? A administração. Ah, professor, mas não é só isso. Não é só isso. Às vezes tem empresa que estava se consolidando, né? Tentando, e daí foi pego e não tinha como realmente, não tinha estrutura para suportar. Então tem casos e casos. Mas nós estamos aqui hoje para apresentar caminhos e soluções, né? Então vamos lá, dando sequência, Aline. O porquê a educação socioemocional é importante nesta nova fase. Então, deixa eu só esclarecer uma coisa bem rapidinha aqui, professor. As Isso. pessoas tendem a confundir e até a misturar. Não vou nem dizer confundir. A misturar educação socioemocional com inteligência emocional. Então, eu gosto sempre de separar as situações.
Então, como o termo educação socioemocional é muito novo para algumas pessoas, as pessoas estão bem acostumadas com a inteligência emocional, até por causa do trabalho do Daniel Goleman, né, e da explosão da formação coach que está havendo no Brasil, que isso é muito bom, Isso. né, porque é uma formação que traz Com uma certeza. mudança de comportamento, uma transformação, isso é muito bom, e tem se espalhado nessas ideias da inteligência emocional, ainda bem, né? E a educação emocional, ela vem exatamente a ser o caminho para essa inteligência emocional. Então, a inteligência emocional são habilidades, né? O Daniel Goleman, ele traz 5 pontos, 5 habilidades fundamentais para as pessoas serem emocionalmente, digamos assim, bem-sucedidos, desenvolverem a inteligência emocional, que não é suprimir as emoções, mas é saber compreender essas emoções, é saber perceber em que momento você está sentindo, o que você está sentindo, o que causou essas emoções e você saber lidar com isso. Inteligência emocional não é você esconder o que você está sentindo, mas é você saber lidar e reagir da forma correta com essas emoções. É saber reagir a esses estímulos que provocam as emoções de forma inteligente, né? Digamos assim. E a educação socioemocional é exatamente esse caminho, não é, que se percorre para alcançar a inteligência emocional. Só que a educação socioemocional, ela vai trabalhar, ela vai unir a inteligência emocional com uma das inteligências trazida pelo Gardner, né? Que é a inteligência interpessoal. Então, o Daniel Isso. Goleman, quando ele traz a habilidade da empatia, de saber lidar com os outros, ele está falando de habilidades sociais. Não só de habilidades emocionais, mas de habilidades Isso. sociais. Porém, para você saber lidar com o outro, você precisa saber lidar consigo mesmo. É impossível Opa! entender o outro sem entender a si mesmo. Então, a educação socioemocional, ela vem com o propósito de trazer habilidades da inteligência emocional, para você saber lidar com o outro, para você saber viver com o outro. Então, é você saber estar em sociedade e assumir o seu controle emocional, mas entender a emoção do outro. Isso é a educação socioemocional, certo? Então, nesse contexto, imagine que a gente está vivendo num contexto de isolamento, né? É uma situação bem contraditória. A gente vive num contexto de isolamento, mas somos seres humanos que É, precisamos de pessoas. Não, a isso. maioria das pessoas, eu digo isso com convicção, o ser humano ele não foi criado para viver sozinho. Ele foi criado para viver em grupo. Ele foi criado pelo menos para viver com outra pessoa. É E aí muitas verdade. pessoas estão vivendo sós. Eu estava observando outro dia que algumas pessoas estão tendo muita dificuldade porque não sabem lidar consigo mesmas. Nunca parou para ficar em casa sozinho com ela mesma. Estava sempre com alguém, né? Então imagine nesse contexto a pessoa perceber que agora precisa de habilidades da inteligência emocional e não possui. Então, como aprender? Através da educação socioemocional. Então, a gente percebe que as pessoas que desenvolveram as habilidades da inteligência emocional, as pessoas que possuem já um caminho na educação socioemocional, elas estão superando esse momento de crise. Elas estão passando com criatividade, com inteligência, com resiliência, com aquela persistência lá no início nosso, certo? Então, é importante com autonomia, conseguindo se relacionar com o outro das diversas formas, das diversas maneiras, aproveitando as redes sociais, mandando Isso. e-mail, ligando. Então, as pessoas que possuem as habilidades socioemocionais, elas tendem a se adaptar e ver soluções mais facilmente, porque É elas são verdade. resilientes, porque elas olham o lado Ótimo. positivo, porque elas conhecem as suas emoções e elas trabalham em cima das suas emoções, da mesma forma que elas conhecem a emoção do outro. Elas identificam no outro o que o outro sente e conseguem lidar com isso, ao invés de desesperar, né? Que tem Isso. muita gente acontecendo isso, ao invés de se desesperar, de desistir, né? Então, quantas pessoas eu acredito que o senhor aí no seu curso deve ter visto? Muitas pessoas
dizendo, professor, não consigo. Verdade. Professor, não posso. E a autonomia? E a resiliência? E a adaptabilidade? Não é Isso. verdade, professor? É verdade, com certeza. E, Muito então, é um trabalho puramente emocional nesse momento. Puramente emocional. emocional. Certo? Pessoal, Então, essas colocações que a Aline está fazendo, eu queria que vocês prestassem bem atenção. Queria que vocês tomassem nota, se fosse o caso, pessoal, a questão emocional é muito séria, tá? É muito séria. E eu acho que é uma das grandes deficiências dos seres humanos hoje e que precisam ser trabalhadas, tá? Então, trabalhem essas questões, porque com certeza quem procura melhorar sempre e ter o controle emocional, observe que a Aline colocou e fez a distinção entre inteligência emocional e a educação socioemocional, tá? Então, na verdade, o controle emocional, ele te gabarita, né? Ele prepara você para lidar com o meio social, com as pessoas, porque daí você exato. precisa entender comportamentos, você precisa compreender mudanças de comportamento, você precisa entender quando as pessoas estão num momento de adversidade, né? Os seus momentos, e respeitar. É preciso ter um respeito para com as fases das pessoas. E daí gerar empatia, alteridade e desenvolver essas competências, tá? Muito importante, tá? Aline, você vai concluir ainda nessa questão? Fica à vontade. Sim, sim. E aí, professor, perceba que a adaptabilidade surge exatamente de habilidades socioemocionais. Porque quando eu entendo o que o outro passa, o que o outro sente, quando eu me coloco no lugar do outro, eu começo a também, opa, como eu posso ajudar? É isso. Como, entende? E, gente, é fantástico. Porque quando eu penso em ajudar o outro, eu me ajudo também. É isso. É uma via de mão dupla. Então, quando Verdade. eu ensino, eu aprendo. Quando eu pego na mão do outro, eu caminho junto, sabe? Então, as habilidades emocionais, da inteligência emocional, é algo que só tem a ser benéfico para a nossa vida. A trazer para a gente autocontrole, criatividade, resiliência, que são habilidades que nos colocam adiante, que nos tornam, eu vou dizer assim, eficazes e até efetivos É verdade. para alcançar nossos objetivos. Então, é Maravilha. fundamental, é fundamental. E até, professor, vou lhe dizer outra coisa. A educação socioemocional é tão importante, que a Base Nacional Comum Curricular, que é o documento que rege, né, os currículos, que dá os parâmetros, né, para a formação do currículo da educação brasileira, ela traz, nas suas competências obrigatórias, competências da educação emocional. Olha aí que Competências coisa como boa. comunicação, empatia. Então, é tão importante, se percebeu que é tão importante possuir habilidades da educação socioemocional, da inteligência emocional, que está lá num documento oficial, né? Maravilha. Entende? Isso daí é bom porque isso quebra aquela postura de alguns professores, né, que tinha aquela postura arcaica de dizer, eu tô aqui, se você não prestar atenção, eu recebo meu salário, né? Então meu valor vai ser pago, então não tô nem aí. Então essa ideia, pessoal, não deve existir, tá? Pelo contrário, o professor ele tem que usar estratégias, ele tem que usar mecanismos que possa fazer com que haja essa interação. Porque a interação não é apenas bom para o aluno, é bom também para o professor. Para o Quem disse que professor. é só o professor que ensina? Pelo contrário, os alunos também são mestres. Eles também Verdade. ensinam com o comportamento deles, tá? Então, É veja verdade. como é importante. Inclusive, tem professores aqui, Aline, participando, como Yaskara, que é professora também, né? E tem várias pessoas também que tem o Willy, que é professora, mas foge disso, né? Mas ela é uma professora nata, minha esposa, e me ensina, eu aprendo muito com ela também. Coisa boa. Então vamos lá, Aline, dando continuidade aqui, porque é uma hora apenas, eu fico louco da vida, né? E a gente fica doidinho, mas vamos lá, vamos correr para a gente falar tudo aqui.
Então, dando sequência, na sua concepção, como conciliar diferentes atividades e garantir uma educação socioemocional? Aí, professor, o senhor me perdoe. Eu vou ser repetitiva do senhor e de Eduardo. Fique Hoje, tranquila. planejamento é fundamental. Isso. Planejar o que você vai fazer, se preparar para o próximo passo, é saúde emocional, meu amigo. Então, É saber o que verdade. você vai fazer é planejar, gente, antecipadamente. Se possível, se você for aquela pessoa super ansiosa, né? Planeja até 2 meses antes. Vou dar só um exemplo. Como o professor está aí nos concursos, né? Vou dar só um exemplo. Eu tenho uma dificuldade muito grande para chegar nos locais. Né? Então, eu fico bastante ansiosa e, às vezes, minha ansiedade não é fazer a prova, é chegar no lugar. É saber onde eu vou E- estacionar, é saber, né, se vai estar tudo calmo. E eu sei que muita gente é assim. Então, um conselho, vai antes. Isso. Uma semana antes, dá uma passadinha lá no local, né? Se for bem longe da sua residência, como eu já fiz concurso em outros estados, né? Então, vai um dia antes, ou vai bem cedo. Por exemplo, na Paraíba, vai umas 3 horas antes, vai bem cedo. Então, se acalma, relaxa, planeja essa viagem, deixa essa viagem ser uma coisa positiva. Deixa esse planejamento ser algo positivo, algo alegre, algo leve. Não Isso. torna as coisas mais pesadas do que são. Então, Isso. o planejamento, ele vem para preparar e não para pesar. Ele vem preparar as suas ações. Então, se você já sabe que algo vai acontecer, que isso te deixa ansioso, ou com raiva, ou com medo, traz isso para um planejamento, escreve. Escreve. Não, eu planejei na minha mente. Não, escreve passo a passo. O que você vai precisar fazer? Quando a gente escreve, a gente faz uma autoanálise. Isso. É diferente de quando a gente pensa. Quando a gente escreve, a gente analisa 2 vezes. É como se a gente estivesse analisando 2 vezes. A gente pensou, mas agora a gente vai parar para colocar no papel. Muitas vezes, quando a gente começa a escrever, a gente diz, opa, isso aqui não vai dar certo. Tem que mudar essa estratégia. A gente começa a ver as possíveis falhas e as causas das falhas. E a gente começa a corrigir. Então, é estruturar um planejamento para controlar as emoções. Isso ajuda bastante, não é? E aí, se você vai fazer um concurso, se você vai fazer uma entrevista de emprego, se você vai fazer uma prova, então se prepare emocionalmente antes, certo? Então, chega mais cedo no local, se possível, visite o local antes e vê como é. Hoje em dia a gente tem a ferramenta digital, que é o Google Maps, né? O último que eu fiz Isso. isso. Eu fui lá no Google Maps e olhei em 3D, olhei se tinha estacionamento, olhei a rua, olhei as ruas próximas, olhei tudo. Fiquei quase ali meia hora no computador só olhando as ruas, né? É. Mas é um fator de calma, de segurança. O que me traz segurança, gente, vai diminuir minha ansiedade, vai Verdade. diminuir meu medo, porque eu vou me preparar para reagir. O que é o medo? O medo não é uma reação do corpo quando você está ameaçado? O medo, ele Isso. surge quando você está ameaçado. Então, ele vem para te proteger. Se eu sei de que eu tenho medo, eu posso me proteger antes. Eu não preciso esperar a hora para me proteger. Percebe? Então, se conhecer é a base de tudo. Maravilha. Refletir, autoconhecimento é a base de tudo. E aí você pode se planejar, se preparar para o que está por vir. Tá certo? Maravilha. Aline, a gente vai fazer compactar aqui duas perguntas para a gente conseguir passar todas as informações nesse período curto que nós temos, tá? Então, nós temos aqui a quinta: quais os reais impactos que todos sentirão, né, após a inevitável realidade, né? Isso aí, a gente vai Uhum. compactar impactos, a gente vai falar um pouquinho sobre os impactos, e daí a gente já faz uma compactação com quais ferramentas. A gente fala dos impactos Certo. e já fala de ferramentas que a gente pode mencionar para que a gente consiga efetivamente, né, fazer jus à educação socioemocional diante desse novo normal, tá bom? Vamos lá. Sim. Então vamos lá. Falando de impactos, acho que a gente já está sentindo, viu, professor? A gente Isso. já está, as pessoas já estão sentindo. Então, o que está sendo muito comum? O aumento da ansiedade. Foi o que eu já falei aqui.
E aí, por que se fica ansioso? Geralmente, porque se tem medo de algo. Então, Isso. é preciso uma autoanálise. Então, você fica ansioso por quê? Quando é que você fica ansioso? O autoconhecimento, gente, é o primeiro item da inteligência emocional. É o Isso. primeiro fator da inteligência emocional, é o autoconhecimento. Então, por que que você fica ansioso? Quando você fica ansioso, então para observar em que momento eu estou ansioso. Então, meu coração acelera, eu começo a respirar com dificuldade, né? Então, isso são fatores de ansiedade que você já percebe. Então, o Com ciclo tem que certeza. quebrar ali, no início. Você tem que parar o É, ciclo ali. Então, se você percebe que você já está aí ansioso, eita, eu não consegui me controlar, e agora? Começa a fazer os exercícios de respiração, né? Começa a tirar o foco da sua ansiedade naquele momento. Tira o foco, pense em outra coisa, escuta uma música, liga para alguém, né? Para falar de outro assunto. Tira o foco, tá certo? Isso é algo que ajuda muito. Mas você precisa se conhecer. Antes de tudo, precisa se conhecer. Outro fator, professor, que está assolando as pessoas e vai permanecer por algum tempo, infelizmente, é a tristeza causada isso. pelo luto. Então, muitas pessoas estão perdendo, não é? Então, aqui, Nathalie está dizendo que o autoconhecimento é a base para se É, fazer qualquer coisa na vida. É verdade. Verdade, é Nathalie a base. é coach, viu? Nathalie é coach, né? Pois é, Participou então ela também. está aí, não me deixa mentir, É. né? O autoconhecimento é a base. Então, o que acontece? Outro impacto é a tristeza, né, que vai surgir na vida das pessoas. Gente, a tristeza é normal. As pessoas têm uma mania de não querer viver o luto, né? De no outro dia eu tô bem, tô maravilhosa. Viva o luto, chore, fique um pouco em casa se for necessário. Quando for preciso, olhe fotos novamente. Não tem problema. Qual é o grande problema? É se afogar no luto, é se afogar na tristeza, é parar. Esse é o problema. O problema não é viver o luto, o problema não é viver a tristeza. A tristeza é um momento que todo mundo precisa passar. O problema é se Isso. afogar nisso. Então, como que eu vou fazer isso? Os especialistas recomendam. Seja social. Ao invés de se isolar, de se afastar de todo mundo precisa de um momento sozinho, mas eu preciso de um momento sozinho. Tá, é um momento, não é a vida inteira. É Então, verdade. seja social. Permita que as pessoas se aproximem de você. Permita viver entre os amigos, conversar, ouvir uma música, sair de casa. Então, tire o foco da sua tristeza. Se Verdade. você gosta de estudar, estude bastante. Se você gosta bastante de trabalhar, trabalhe bastante. Mas viva o social. Divirta-se um pouco, ouça outras pessoas, sabe? Isso é importante, isso é fundamental. E fale sobre a tristeza, não tem problema. Toda emoção, não existe emoção boa ou ruim. A gente precisa falar das emoções para conhecer. Para entender, a gente Isso. precisa falar. Como que a gente vai entender algo que a gente não fala, que a gente esconde? Precisa falar. Tudo na nossa vida a gente passa, nós professores passamos a vida inteira falando, né, professor? É verdade. Passa sobre alguma coisa. A gente está falando sobre administração, sobre história. E por que ninguém quer falar das emoções? Por que ninguém quer falar quando tem medo? Quando tá triste? Isso. Então, falar é muito importante, gente. Muito importante você saber por que tá triste. Certo? Maravilha. Mais uma vez, o autoconhecimento, tá certo? Outro fator, professor, que a gente tem visto, né, bastante nesse período de isolamento, além dessa ansiedade provocada pelo medo de ficar doente, né? O medo de ficar doente, o medo de estar só, o medo do que vai acontecer pela frente. Então, gente, a gente já falou aqui. De que tem medo? Eu tenho medo que perca meu emprego. Já parou para pensar se você perdeu o emprego? De que outra forma você poderia viver? Já parou para pensar de que de repente são novas oportunidades que vão surgir? É verdade. Não é fácil. Mas o pensar o outro lado, o pensar positivo, faz toda a diferença. O olhar o todo faz toda a diferença. Então, se eu parar para pensar, mas uma empresa, o professor poderia estar super preocupado agora, né? O primeiro ano do ICD Concursos. Mas não, tem que se reinventar.
Não, mas Tem que eu se tô, viu? adaptar, tem que se reinventar. Então, É vai verdade. passar, É, vai vai. passar, vai passar, Aline, professor. você utilizou agora o exemplo. Olha, Aline, a gente fica com o coração assim partido, porque a gente fica sem poder, porque justamente, né, a minha atividade requer aglomeração, né? É Requer os verdade, alunos, né? Mas aí a gente tem que ter propostas, carta da manga, né? Então a gente está é indo para online, verdade. criamos o site agora, estamos fazendo gravações, aulas online, né? Estamos fazendo também, depois eu vou conversar com você sobre essa situação. Existe uma proposta de a gente fazer alguns cursos de curta duração, e eu estou já chamando alguns profissionais. Já tem o meu curso de oratória, que a gente já está organizando, né? Tem um curso agora que eu estou fazendo com a Claudiane, que é um curso de redes sociais, né? Marketing digital e empreendedorismo. E daí depois eu vou falar com você, porque tem uma pretensão aí com essa live, Café com Suprassumos, tem todo um projeto, sabe? Voltado para negócios Hum, também. Network. Então, cada profissional que está se colocando aqui está sendo identificado o perfil, e daí, de acordo com as suas especialidades, também a gente vai colocar lá na plataforma, cada um com o seu curso, e serão remunerados para isso, todo mundo dentro de numa nova dimensão de trabalho, tá bom? Então, Aline, vamos dar um pulinho aqui que eu estou preocupado com o horário e eu tenho muita coisa para puxar de você, tá certo? Fala um vai pouquinho lá, agora professor. das ferramentas. Quais as ferramentas que você sugere? Então, primeira ferramenta, escreva. Questão emocional, autoconhecimento, sabe? Eu gosto muito de citar o Diário de Anne Frank. Ela, para mim, foi um exemplo. Uma adolescente presa numa situação talvez pior do que a nossa, né? Dizem que é bom a gente pensar no que viveu pior do que a gente, né, professor? É Então, verdade. então, o medo era constante e o isolamento era constante. O que é que ela fez? Escreveu sobre sentimentos. Então, ela tinha um diário que ela escrevia todos os dias. E se ela não tivesse sido presa, ela teria saído muito bem disso, né? Se ela É, não tivesse sido pega, ela teria saído super bem. Então, se conhecer. O diário é uma ferramenta, gente, que promove o autoconhecimento, que promove a autorreflexão. Então, é interessante quando 2 anos depois ela pega as primeiras escritas dela, ela diz, nossa, eu não pensei que eu era tão imatura. Veja que reflexão linda. é verdade. 2 anos depois, quando ela pega ali os primeiros relatos de quando ela estava no início, né, do isolamento, ela, não pensei que eu era tão imatura. Nunca eu faria isso hoje, sabe? Ela começa a reler as coisas, nunca eu faria isso hoje. Então, o diário é uma ferramenta extraordinária para o autoconhecimento, tá certo? Ferramentas que acalmam. No caso de quem é muito ansioso, a gente tem vivido, né? A ansiedade tá terrível, né, professor? Isso. Cada vez aumentando, né? Então, no caso de quem é muito ansioso. Então, planejar, ter um planejamento constante do que vai fazer no outro dia, né? Refletir por que está ansioso. A ansiedade geralmente está ligada ao medo. Então, de que Isso. você tem medo? O que te causa medo? Como enfrentar esse medo? E é claro, gente, que eu digo a vocês com toda certeza. São ferramentas que eu estou falando aqui, mas tem casos e casos. Existem É casos que verdade. necessitam de uma psicoterapia. Existem Concordo. casos incontroláveis que necessitam de uma ajuda profissional, que é outro fator Perfeitamente. que muitas pessoas ainda têm preconceito com relação a isso. É Então, verdade. identificar que você precisa de ajuda é um passo largo. É verdade. Mais largo ainda é você procurar essa ajuda. Então, Aline, deixa eu só fazer uma contribuição em relação à primeira ferramenta que você falou. Essa de procurar ajuda, eu concordo perfeitamente com você. Eu acho que isso é realmente muito pertinente, tá? Sobre a questão do planejamento, tem muita gente que se frustra porque querem fazer um planejamento surreal. Algo que muitas das vezes sabe que não vai ter as condições de cumprir. Então, pessoal, não começa fazendo um planejamento rústico, sabe? Muito robusto. Faz um planejamento básico, simples. E daí você vai gerando aquela prática vai se tornando um hábito, e depois que se tornar um hábito, você vai conseguir diferenciar a sensação de cumprir uma determinada tarefa e também
se autorrecompensar os benefícios que a execução daquele planejamento vai trazer para você. Então, não se martirize, pelo amor de Deus. Senão, realmente vai ter que ir logo para a ajuda profissional, né? Profissional Então, mesmo, exato. continue, Exato. Aline. Outra questão também que ajuda, outra ferramenta que ajuda são os exercícios de respiração. Existem vários exercícios de respiração. O mais comum, né, que eu acho que a maioria das pessoas conhecem, é um que a gente até brinca dizendo que é cheirar flor e assoprar vela. Meus É alunos morrem de verdade. rir quando eu falo sobre isso, de cheirar flor e assoprar vela. Então, quando você está muito ansioso ou até mesmo com raiva, né, então você vai lá, cheira a flor, segura algum tempo, conta até 3. Eu tenho uns alunos que dizem assim, professor, eu tenho que contar até 10. E depois assopra a vela. Se precisar contar até 10, segura aí. E isso vai relaxando, porque você agora vai parar para refletir, o oxigênio vai poder entrar, né, nas suas vias respiratórias, vai poder circular, oxigenar aí seu cérebro, vai poder mexer com você, e depois você fala. É importante o autocontrole para você não falar aquilo que não é necessário. Isso. E se arrepender. Então, é importante parar um pouco e pensar, certo? E esse exercício de respiração promove isso. É importante também, gente, exercícios que tranquilizem. Sempre que é muito ansioso, precisa de exercícios que tranquilizem. Então, uma música relaxante, um exercício de meditação, certo? São ferramentas que ajudam no processo de ansiedade. O medo é preciso enfrentar. Então, como eu já disse, venho a repetir, precisa conhecer de que você tem medo. Sem conhecer, sem condições. Você precisa conhecer de que você tem medo. Precisa pensar mesmo. Bota sua cabeça no travesseiro hoje e diz, de que eu tenho medo? Eu tenho medo de eu pegar essa doença. O que eu preciso fazer para não pegar? Então, se adaptar ao novo normal. Higiene, máscara, distanciamento, ter cuidado com a aglomeração. E minha empresa, eu tenho medo da minha empresa. O que eu preciso fazer? Né? Qual planejamento estratégico que eu preciso fazer, né, professor? Qual a análise que eu preciso fazer para que minha empresa prossiga? Como eu vou me reinventar? Que profissionais eu preciso convidar? Isso. Para que minha empresa permaneça, sabe? Então, é preciso perceber de que você tem medo. Tristeza. Gente, tristeza é uma emoção que ela diminui bastante, né, todo o nosso processo corporal, todo o nosso processo biológico. Então, quando a gente tá triste, a gente quer ficar só. Sentar, deitar, dormir, ficar sozinho. Então, a gente precisa acelerar. A gente não pode fazer o processo contrário. Eu tô muito triste, vou ouvir uma música calma. Vai ficar pior. É verdade. A gente precisa acelerar, tá? Ouvir músicas alegres, falar com pessoas que te tragam algo alegre, que tragam algo positivo, certo? Olha aí o Willy dizendo, vou cheirar mais a flor e soprar a vela. Pronto, é verdade. faça isso. E tem uma prática também nessa questão, viu? Por que essa cheirar flor e soprar vela? É porque, pessoal, flor, ela tem uma representatividade de um bom aroma, de situações coisa legal, boas. coisa boa. Então a prática é essa, é cheirar, né? Isso vai trazer para vocês coisas boas, trazer o que é bom. E soprar a vela significa o seguinte, que aquela vela ali, ela tem uma representatividade, que é quando a gente sopra a vela, é quando a gente completa ano, né? E o que é que traz para você? Uma sensação de felicidade. Então, todas as vezes que você soprar, você vai lembrar de coisas importantes na tua vida, que também vai te fazer feliz. É isso que você tem que fazer. Olha, Aline, nós estamos aqui cheio na live de especialista em gestão de pessoas. Olha só a turma. Que bom. O Willy, Natália, Nathalie, aí vem Gi Carliana, aí vem um monte de menina aqui, tudo já especialista, e tudo aqui amando a live, fazendo os comentários aí, só coisa boa, né? Maravilha, Aline. Que bom. Continua, Aline. Então é isso, gente. Questão da tristeza tem que acelerar. Minha irmã falou que a tristeza diminui a imunidade. Pois é, então é preciso acelerar. Exercício físico, relações sociais, sair, né?
Tá triste? Vive um pouquinho essa tristeza, mas depois regenera, tá? Ressignifica isso. Começa a pensar o outro lado dessa tristeza. Então, tudo tem um ponto a se pensar, um ponto positivo. Então, tem situações que a gente que não tem, né? A gente tem que aprender a lidar com isso. O luto, por exemplo, é uma situação que a gente tem que aprender a lidar. Não precisa, É o luto verdade. é um tema muito extenso, né? Mas a gente precisa aprender a lidar com isso, a viver isso. Então, eu preciso Maravilha. buscar alternativas que tragam alegria e que acelerem o meu corpo, certo? E não que Ma- acalmem. Maravilha. Olha o que Natália colocou aqui, né? Dani, a tua irmã, né? Ela colocou a imunidade baixa. É verdade, isso mesmo, a tristeza, né? Aí Natália colocou, Aline, quanto mais eu te escuto, mais percebo quanto posso melhorar. Gratidão enorme pelos ensinamentos. Olha, Natália é uma figura. Eu estou tão triste, porque justamente na live dela tivemos um problema assim. Foi complicado com a internet, não conseguimos transmitir. Mas aí, viu, Natália, eu não vejo a hora, veja aí o dia, me diga logo, porque daí eu dou um jeito e a gente vai fazer. Veja um dia que seja bom para você, que eu vou me adequar a você, a realidade aí, e a gente vai fazer, tá certo? Vamos lá, Aline. Dando continuidade aqui, eu vou fazer algumas perguntas rápidas, o desafio da pergunta e resposta, para o pessoal te conhecer melhor, se familiarizar aí com algumas características suas. Então, uma referência para você. Então, eu tenho muitas, professor. Jesus é minha maior referência, mas eu tenho algumas referências Isso, profissionais, né? Quando eu falo de maravilha. eu tenho referências familiares, meu esposo é uma referência, minha mãe, eu tenho muitas referências, Ei, né? Eu trago um pouco de cada pessoa que passou por mim, né? Eu gosto de trazer um pouco de todo mundo. Então, que bom. no campo acadêmico, eu tenho grandes referências no meu curso de gestão de pessoas, o senhor, Eduardo, Patrícia, Obrigado. Raquel. Eu tenho É muitas verdade. referências, assim, foi um período que eu aprendi muito, muito mesmo, que abriu muito minhas expectativas. Então, eu tenho muitas Obrigado, minha referências. querida. Se eu for falar aqui, dá um livro. Maravilha. É verdade. Comida. Ai, todas. Pense numa Muito pessoa que bem. gosta de comer. É. Muito bem, mas é assim mesmo, tem que ser assim mesmo. Paixão. Minhas filhas. E estudar. Eita. Muito bem, que bom. Livro. A Bíblia. A Hum, Bíblia. Gosto coisa demais. boa. A Bíblia é o padrão para tudo, né? É a base para É o tudo, né? padrão. É verdade. Sonho, ou melhor, desafio. Eita, educar. Educação é um desafio, professor. Educar minhas filhas é um desafio. Educar meus alunos é um desafio. Olha, minha irmã querendo me entregar. Posso falar por ela? Não pode. É... Pode, coloca aí. Mari e E Manu. Manu, Eita, é verdade, as duas meninas. Mari e Manu, pessoal, são as filhas de Aline, tá? são as Aline tem minhas duas filhas. bênçãos, é verdade. São duas bênçãos mesmo. Sonho. Eita, professor, são muitos também. Eu tenho tudo de muito, minha gente. Meu planejamento tem que ser aos Imagina. pedaços, né? Então, sonho. Sonho, talvez hoje meu sonho seja galgar algumas coisas na vida profissional, trazer algumas coisas para a realidade da minha vida profissional, né? Porque meu pessoal, eu sou extremamente feliz, porque eu tenho um marido maravilhoso e duas filhas abençoadas, como o senhor disse, né? Uma família maravilhosa, graças a Deus. Então, hoje É eu busco verdade. algumas coisas profissionais, né, para minha vida. Maravilha. Diversão. Minhas filhas. Não existe momento Não, mais divertido. que bom, muito bem. Suas pretensões profissionais. Fale de uma pretensão. Uma, o mestrado. Hoje o foco é o mestrado, professor. É chegar Vai no chegar, mestrado, né? É chegar no é mestrado, é verdade. terminar a pós e chegar no mestrado. Eu não quero, assim, falar de mestrado, porque eu não quero desmotivar. Mas, Não, assim, professor. é muito puxado, desprende muito, mas vale a pena. Vale muito a pena, porque você muda completamente. É uma mudança radical na sua vida, viu? Desprende muito, porque, infelizmente, a nossa cultura deixa algumas deficiências. E quando a gente começa a fazer o mestrado, a gente percebe que a gente não é nada, a gente precisa evoluir muito.
mas a gente consegue Verdade. porque a gente é brasileiro. Mas muito bom É mesmo. verdade. Vamos lá. Aventura. Eita, gosto muito de aventura, professor. Uma aventura que eu vivi ou uma aventura que eu quero viver? Uma aventura na minha vida, Pode ser, pode ser. Pode ser o que você viveu. eu acho que todo dia é uma aventura. Todo dia é uma Hum. aventura, professor. Eu já vivi muitas. Toda a minha vida, né? Eu já vivi muitas. Eu gosto muito daquilo que me traz desafios. Então, novos empregos são grandes aventuras, novas escolas são grandes aventuras, novas situações são grandes aventuras. Eu gosto muito, eu não consigo nem dizer não. É tão difícil isso, Ah. gente. Você vai longe, minha querida, vai dar certo. Pessoal, estamos caminhando para o final da nossa live. A gente vai falando que a gente nem se apercebe do tempo e o É tempo passa verdade. velozmente, né? Aline, eu queria que você aproveitasse esse momento aí para falar um pouquinho, dar algum direcionamento para alguém, uma mensagem assim que você queira trazer para os profissionais que estão aí nos acompanhando. Meus alunos estão aí, Jeane acabou de entrar. Eita, coisa boa. Jeane participa sempre das nossas lives, tá? Você é importante. Tatiane Negreiros. Eita, que coisa boa. A missionária tá aí com a gente. Deise, minha sogra, minha esposa, um bocado de gente aí. Que coisa boa. Nesse momento aí, Aline, você fica à vontade para fazer suas colocações, que a gente já está quase concluindo, mas dá tempo de você fazer algumas colocações e depois faz os agradecimentos aí também, tá bom? Então, Fica à para vontade. os estudantes que estão nos acompanhando, eu gostaria de dizer, permaneçam firmes. Não desistam, não desmotivem, busquem autonomia, resiliência, porque vai passar. Né? Para os concurseiros, os concursos virão. É Para quem vai para verdade. o Enem virá também. Para os meus alunos, vai vir avaliação, vai vir prova, vai vir o próximo ano. Então, permaneçam firmes. Busquem autonomia. Gente, o professor existe é para ser um orientador, não é para pegar na mão de ninguém. É A gente foi verdade. criado de forma errônea. A gente foi entendendo que o professor tem que pegar na minha mão. Não, ele precisa me orientar. E uma educação à distância promove uma orientação suficiente para você caminhar. Tá? É bom, o contato, eu prefiro o contato. Mas nesse momento a educação à distância promove isso. Então, gente, sejam autônomos, resilientes, não desistam, sigam firme. Façam seu cronograma de estudo, seu planejamento e permaneçam firmes. Para os profissionais que ainda não conhecem a inteligência emocional, passem a conhecer, porque já é comprovado que as profissões vão mudar a partir de 2030. Já existem pesquisas que demonstram que 2025, 2030 só vai permanecer efetivamente no mercado quem foi eficaz em lidar com pessoas. Tecnicistas apenas não será mais útil para o mercado. São o diferencial de ser humano. O diferencial é para quem sabe estar e lidar com pessoas. É para quem sabe gerir as próprias emoções e entender a do outro. Então, para quem ainda não conhece, busque conhecer. Busque esse conhecimento sobre a educação socioemocional, sobre a inteligência emocional. Procure profissionais capacitados que possam te ajudar, tá certo? Profissionais da área de coach, da área da educação socioemocional. Então, busque conhecer, tá certo? Maravilha. Aline, pessoal, veja como é importante, né? Uma live como essa é um recurso que nós estamos utilizando, né? As redes sociais, para falar de coisas técnicas. Veja quanta informação foi passada aqui, né? E eu percebo que as pessoas, Natália, uma vez, ela utilizou uma expressão, professor, as minhas noites hoje, elas são perfeitas, porque hoje eu tenho lives que transformam a minha vida, que cada vez melhora, né? Ela acabou de colocar show. Natália, eu amo essa menina como profissional, como uma irmã, porque ela é muito amiga também da minha esposa, e a gente sempre fala muito dela, e ela tem essa afinidade, sabe? É assim como você, apaixonante, a pessoa que ama o que faz, que a gente vê o brilho nos olhos, sabe, Aline? É esse tipo de profissional que a gente precisa. E como você falou aí, essas pessoas tecnicistas, né? Hoje é trabalhar com pessoas. E trabalhar com pessoas, Pessoas. a gente tem que entender de pessoas, né? Aline, faz os teus agradecimentos aí ao teu pessoal, faça seus agradecimentos, que depois a gente conclui. Gente, eu espero ter contribuído, né, com um pouco
uma hora, às vezes não é tão pouco, né, professor? Mas eu espero ter contribuído de alguma forma para o crescimento, para o desenvolvimento, para a aprendizagem de vocês. Eu acho que a gente, como professor, a nossa missão é contribuir mesmo, é ensinar, é passar o que a gente sabe. Né? Eu digo que quanto mais eu oferto, mais eu aprendo, né? Então, eu espero ter contribuído. Agradeço a todos que participaram, agradeço a minha irmã, né, que ficou aqui. Cadê? Não vai começar, não? Já começou? Cadê? 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 Que Agradeço bom. demais a minha irmã, né, que participou com a gente. E só um dado estatístico, professor, do que eu estava falando antes, ó, Fique à 87% das vontade. demissões hoje são problemas comportamentais. Então, para quem ainda não abraçou a inteligência emocional, não procurou aí se transformar, é tempo, gente. Começa logo, rápido, para ontem, tá certo? Patrícia, muito obrigada mesmo. Tô só vendo os comentários dela aqui. Foi uma honra Patrícia é com um amor. você. Patrícia, Um amor, amo uma, demais. Patrícia é parada. Patrícia, ela participa de tudo. Ela tá junto, né? Fizemos uma live também. E cada aluno que passa da gente aqui, ela enche de palavras elogiosas. Patrícia é um amor, né? Uma pessoa guerreira, né? Estudamos juntos e aí nós somos hoje parceiros de profissão, amigos de profissão, então é muito bom. Eu acho que, Aline, eu queria também estender meus agradecimentos também. Quero dizer que você é uma pessoa que eu admiro muito, tá? E assim, estou sempre torcendo pelo teu sucesso, pelo teu crescimento. Que Deus te abençoe, tanto você, suas duas filhas, teu esposo. Eu não conheço assim pessoalmente, mas só o fato dele apoiar você em tudo que você faz, como você já disse para mim, e ele já torna esse homem grandioso que eu admiro também, sabe? Deus abençoe vocês, que Amém. também acompanha a gente aí nas lives, tá? Muito feliz com a participação de todos, a contribuição, tanto das pessoas que já nos conhecem, como aquelas pessoas que estão passando a conhecer. Interage com a gente, essa live, viu, Aline? Tu salva aí depois, que depois o Salvo Willy sim, professor. baixa, o Willy vai baixar, você pode deixar salvo no teu, que o Willy baixa, e a gente coloca lá no canal do YouTube, vamos divulgar, vamos transmitir conhecimento. Eu não sei exatamente quantos minutos nos restam, Tem né? 2 minutos, professor. Tem dois minutos. 2 minutos. Ah, então maravilha. Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Esses 2 minutos é seu. Fica à vontade para falar. Ai, meu Deus. Gente, mais uma vez, muito obrigada. Professor, muito obrigada. O senhor foi uma pessoa que fez toda a diferença na minha vida como profissional, certo? Então, muito agradeço demais o convite, agradeço demais seus ensinamentos. Então, essa equipe é só tem suprassumo. Concordo com você, viu, Nathalie? Muito obrigada a todos que participaram. Beijo no coração de todos vocês. Estamos aqui para as próximas. Vamos assistir as próximas. Se surgir oportunidade, vamos trazer outros temas. É sempre bom contribuir, professor. É sempre bom somar. A gente está É aqui para verdade. somar, para ajudar, para contribuir. Beijo para todos É. vocês, gente. O mérito é de vocês, tá? O mérito é do povo, o mérito é de vocês que estão participando. Eu estou apenas como um canal. Eu fico maravilhado com vocês. Amo vocês. Cheiro no coração de todo mundo e vamos influenciar o mundo. Porque Com certeza. a missão da gente é essa. Vamos embora. Tamo juntos. Um cheiro. Tamo junto. Cheiro, gente. Tchau, Tchau, tchau. Aline. Tchau, Tchau, tchau. professor.